Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa o sentimento de uma mágoa? Uma alma que não reconhece o que é a mágoa, mas tem as características. Por que é que quando você convive com uma pessoa que ela carrega mágoa no coração, você é quem sofre? Por que é que a Bíblia diz que um amargurado ele contamina o outro? E a pessoa, ela não reconhece, ela nega o que sente e acusa as pessoas daquilo que ela sente. Então, quer dizer, ela não reconhece o que é amargura. Então, como funciona a mente de uma pessoa amargurada? Como é que ela pensa? Por que é que ela busca solucionar os problemas delas e elas não conseguem? O que é que elas conseguem? Afastar as pessoas. Uma pessoa que ela carrega mágoa, ela afasta as pessoas dela, mas ela não sabe a verdadeira razão, porque ela não reconhece a mágoa. Então ela não sabe onde a mágoa entrou e como a mágoa pode sair dessa vida. Eu vou explicar para você como funciona a mentalidade, o comportamento de uma pessoa que ela carrega uma amargura. Porque na verdade ela sente, mas ela nega. Ela nega aquilo que ela sente. E uma pessoa amargurada, ela faz outra pessoa ser amargurado também. E aquela pessoa que ela é amargurada, ela só pensa e busca ajuda quando ela vê que está perdendo. Enquanto aquela pessoa amargurada, ela não se vê que é ela o causador dos problemas e que é ela que está perdendo, ela sempre continua no mesmo posicionamento, condenando, maltratando, xingando as pessoas, mas ela se sente a vítima e não o causador de todos os problemas dele. Então Deus diz em Hebreus 12:15, que ninguém seja faltoso, separando-se da palavra de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, quem tem a raiz de amargura, ela contamina. Uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas, mas ela só tenta mudar, ela só pensa em mudar quando ela vê que está perdendo. Enquanto ela não vê que está perdendo, ela não pensa em mudar. E mesmo assim, ela diz que vai mudar. Uma pessoa que carrega amargura, ela pode até dizer que vai mudar, dizer que mudou, ou negar que não vai mais cometer esses atos, quando ela vê que está perdendo. Mas ela não consegue mudar. É só questão de tempo. Então, eu vou explicar para você como é a mente dessa pessoa, como é que ela se comporta, porque é que ela se compara o tempo todo e maltrata a outra pessoa que está ali com ela. Ela não consegue ter um bom convívio com ninguém. Uma pessoa que ela é amargurada, ela só consegue ter um bom convívio com pessoas externas, com pessoas na rua. Ela diz que todo mundo gosta delas, na rua. Ela tem um bom convívio com pessoas momentâneo, mas quando uma pessoa se ilude e se aproxima muito dessa pessoa e passa a conviver, a pessoa percebe que não dá para conviver com aquela pessoa. É impossível você conviver com uma pessoa amargurada. Então você só consegue ter um bom convívio com aquela pessoa enquanto está longe. Enquanto a pessoa está naquele convívio muito raso. Então em Provérbios 14:10 Deus diz: o coração conhece a sua própria amargura. Ela conhece a sua própria amargura. Mas o estranho não participará da sua própria alegria. Quer dizer, ele conhece a amargura, mas ele não conhece a causa da amargura. Por isso ele condena as outras pessoas por aquilo que ele sente. Então, ele também não consegue participar do íntimo da sua alegria. Então, ele busca ser alegre, ser feliz com pessoas distantes.
com pessoas que passe rapidamente pela vida deles. As pessoas não conseguem ter um bom convívio, porque eles condenam as outras pessoas. Ele acredita que o que ele sente, o responsável é aquelas outras pessoas. Então, quem convive com uma pessoa amargurada, sabe que sofre, mas ela não sabe por que ela sofre. Porque o amargurado é ele e é eu que sofro. Como é essa jogada na mente que essa pessoa amargurada, ela consegue me contaminar, ela consegue me afrontar, me atingir? É isso que eu vou explicar melhor para você. Então, a mágoa, na verdade, é como um câncer silencioso. É um sentimento da alma que nem o próprio canceroso, ele observa, porque ele nega aquilo que ele sente. Na verdade, ele não quer sentir. Ele não quer sentir, mas ele sente e ele busca um causador daquele sentimento dele, né? Então é um câncer. Eu estou lhe dando um exemplo de um câncer para você ver a gravidade que é uma alma ferida. Quem se alimenta da mágoa não tem paz e nem alegria. É uma alegria momentânea e fingida na rua, mas ele não reconhece que tem a mágoa. O perdão traz a cura, onde a mágoa gerou doenças. A mágoa, ele gera um comportamento que poucas pessoas conseguem conviver com a pessoa que ela é amargurada. Mas ela condena as pessoas. Ela não vê que o problema está nela. Por isso ela não busca ajuda. A mágoa prende as pessoas feridas, que ferem. Pessoas feridas ferem. O que aceita as feridas torna-se prisioneiro. Consequentemente, incapacidade de amar, as consequências de uma pessoa que ela carrega mágoa, ela é incapaz de amar. Ela quer amar, mas ela não consegue amar. Então ela condena as outras pessoas por tudo que ela sente. Ela é incapaz de amar e de se sentir amado. Quer dizer, é um convívio insuportável conviver com uma pessoa dessa forma. Os relacionamentos que são gerados, que são baseados com pessoas que têm mágoa, que a mágoa foi aberta lá no passado, com feridas, com seus pais. Os relacionamentos são construídos através da carência. A pessoa que carrega mágoa, ela quer ser feliz. Então, esse relacionamento ele vai ser construído na base da carência. Carências emocionais de feridas, de mágoas acumuladas por causa de experiências do passado. Quer dizer, alguém que está com a mágoa, ele busca se relacionar com alguém. E essa pessoa que cair na mão dessa pessoa amargurada, ela vai comer o pão que o diabo amassou. O pão que o diabo amassou. Mas a pessoa, ela não reconhece o próprio sentimento. E Deus explica isso. Então ela tem um comportamento muito estranho, que eu vou explicar aqui para você como é que ela consegue contaminar o outro. E aquela outra pessoa, ela também vai ficar encarcerada. Porque ela vai tentar de toda forma viver bem, ser feliz. Mas ela só vai conseguir ser feliz com pessoas no externo. Uma felicidade momentânea, de amigos. Mesmo a pessoa percebendo que os amigos é falso, não presta, a pessoa tá ali. Porque ela quer se sentir amada, aliviada, ela não gosta de estar em casa, ela não tem bom convívio com as pessoas. Porque existe uma raiz de amargura, mas eles não reconhecem. E eles querem que Deus traga essa cura para eles da forma que eles querem. Eles não querem se render para Deus, porque existe um gatilho. Existe aí um gatilho que Deus exige para tirar essa raiz de amargura dessa pessoa, para ela começar a entrar no processo. E geralmente a pessoa nega que sente, responsabiliza as pessoas pelo que sente e ela ora por orar. Mas ela não consegue ter fé, não consegue acreditar
porque é uma pessoa que a alma dela está totalmente perdida, porque ela não sabe por que ela se transformou nessa alma, nesse sentimento. Então ela quer a cura do jeito dela, e do jeito dela Deus não sara ela. Então um ferido nem sempre tem culpa. Olha o que a Bíblia ensina. O ferido, a pessoa que ela é assim amargurada, ela nem sempre tem culpa, mas ela se torna culpado para Deus. Porque ela aceita, ela sabe que tem amargura, ela reconhece, mas ela nega. Ela não acredita que Deus sara, que Deus cura. Ela quer ser feliz da forma errada. Por isso ela se torna culpado. Então as feridas, o ferido nem sempre é culpado, mas aceita a mágoa e torna-se culpado automaticamente. Por isso ele é repreendido pelo Espírito. Ele vive adoecendo, ele vive perdendo e ganhando, ele sofre as consequências da amargura, mas ele naturaliza tudo e busca sempre um responsável. As feridas produzem mágoa que desencadeia as amarguras. Então a maioria do tempo dessas pessoas é fingir que sente, negar o que sente e buscar uma alegria no externo, buscando sempre de uma fonte diferente, porque ele não sabe a razão. Então ele acredita que só orando Deus vai sarar. Então é só questão de tempo para a pessoa sentir o que sente e condenar as outras pessoas. E achar que o culpado daquilo que elas sentem são as pessoas. Por isso ele não consegue aprender nada do que Deus diz. Ele não consegue acreditar no que Deus diz. Geralmente se torna um religioso. A amargura tem o terreno próprio para todo tipo de mal. Uma pessoa que ela carrega a amargura, ela tem território para todo tipo de mal. Perca financeira, doença, desestabilidade emocional. E ela vai vivendo de aparência. E ela vai sobrevivendo de aparência, porque ela não sabe a razão, nem como Deus muda isso. Ela não acredita em nada do que Deus diz. Por isso eles não tentam mudar. Eles jogam na mão de Deus a responsabilidade e continuam nos mesmos erros. O significado da palavra amargura é a acerbilidade, ira, aspereza, descontentamento e irrançabilidade. Então quem carrega amargura, ele está muito propício a viver tudo de ruim. Ele, na verdade, ele já vive, só que ele nega que vive. Porque ele quer fugir daqueles sentimentos. A amargura é um resultado de frustrações não resolvidas, causada por ira e por inveja, por percas. Ira, inveja e percas. Então, quanto mais a pessoa vai perdendo, vai se irando, os ciclos repetitivos vão acontecendo e as pessoas vão naturalizando, por ela não saber que existe uma razão e não saber como buscar a cura. Quando a pessoa é um religioso, ela não sabe nada sobre o espírito. A palavra vem do grego, a palavra amargura vem do grego, que significa macular, contaminar. Então, quando você convive com uma pessoa amargurada, você também é amargurado. Se você casou com uma pessoa que ela carrega amargura, ela tem um comportamento tão estranho, que eu vou explicar aqui para você, que você não consegue ter um bom convívio com a pessoa. Você quer conviver bem, mas você não consegue conviver. E por mais que você observe, que você queira ajudar, que você queira agradar, tudo é insuficiente. Tudo que você faz, nada é o suficiente para aquela pessoa entender que o problema está nela. Nada. Por isso que se torna uma convivência tão difícil. A palavra-chave da amargura significa frustrações. Quer dizer que cada vez mais vai botando um pezinho.
Se eu fui frustrado com meus pais, eu vou me frustrar no casamento, eu vou me frustrar no trabalho, eu vou me frustrar com os filhos, porque eu preciso de cura. Então, esse posicionamento nunca vai mudar na vida de uma pessoa que ela não reconhece que precisa da cura. Ela não acredita em nada do que Deus diz. Então, ela quer Deus, mas ela quer permanecer cometendo todos os erros que ela transformou em acertos. Quer dizer, uma frustração vai levando a várias, que vai acumulando problemas. Problemas de doença, problemas de percas financeiras. Quer dizer, houve um gatilho que eu não reconheço. Por isso eu me torno culpado. Por isso é que a gente que não busca o conhecimento de Deus prefere naturalizar tudo e não achar que é espiritual. Porque ela ora, mas ela não sabe mais nada. Então ela não reconhece ela como culpada, porque ela condena as outras pessoas. Então para Deus, ela se torna culpado automaticamente, só por não querer mudar, só por não querer buscar o conhecimento. Então, se teve problema lá na geração, na infância, ela vai ter problema a vida toda. Só vai mudar o estágio dos problemas. A palavra amargura age silenciosamente. A pessoa não reconhece a amargura. É difícil de ser detectada. É muito difícil de ser detectada. E uma das dicas que eu vou lhe dar que a pessoa, quando ela carrega amargura, é quando ela bebe, quando ela é feliz com a bebida, no outro dia ela adoece, ela tem uma ressaca mais forte, ela fica mais amargurada, só porque ela conseguiu sentir um sentimento que ela não é permitido. Para Deus ela está ali quebrando regras de Deus. Ela carrega uma amargura, mas ela está forçando ser feliz nas farras, nos amigos. Então, as frustrações vai mudando só de posicionamento. Então, não é bem detectado o sentimento. Eles aparecem com palavras e ações, que é o que Provérbios mais ensina a gente, né? Pessoas que xinga, que briga, que acusa, porque carrega a mágoa, mas ele não reconhece o sentimento da mágoa. Ele não sabe a raiz da mágoa, nem como não sentir. É como se ele dissesse para Deus, eu tenho culpa. Então ele não se sente culpado, mas ele é culpado para Deus. Ele é culpado. E ele vai sempre se ver como vítima. Uma pessoa que carrega amargura, que é amargurada de espírito. Por que é que quem casa com uma pessoa que carrega amargura, ela sofre? Eu vou explicar para você o porquê é que a gente sofre tanto. Porque quem carrega amargura, um problema de geração, um problema com os pais, um mau convívio, que os pais não souberam dar amor, aquela pessoa, quando ela vai casar com aquela outra pessoa, ela vai buscar, na verdade, são relacionamentos baseados na carência. Todos dois ali, tá? Porque se uma pessoa, ela é amada pelos pais e cai na mão de uma pessoa dessa, ela não vai aguentar ficar muito tempo. Ela vai querer correr logo, porque ela vai estranhar que a pessoa tá o tempo todo ali agredindo, xingando, diminuindo você. Então a pessoa não vai aguentar por muito tempo, né? Ou essa pessoa que casou com uma pessoa amargurada, ela tá tentando buscar um amor fora, porque não se sentiu amada dentro de casa. Então, quer dizer, é duas pessoas amarguradas. Então, como é que a pessoa se sente? O que é que passa na mente dessa pessoa amargurada que ela consegue contaminar a outra pessoa? Porque ela é o tempo todo comparativa. A Bíblia ensina que a gente se compara com a outra pessoa. Então, quando você casa com uma pessoa desse tipo, que ela tem problema de geração, um mal geracional, ela está o tempo todo ali querendo achar os sentimentos bons, querendo amor, mas ela está observando
com tudo, querendo aprender com tudo. Então, tudo aquilo que ela não reconhece, na cabeça de uma pessoa amargurada, ela tenta justificar por que é que ela não sente. Por que é que ela não tem aquilo? Por que é que eu não tenho? Quer dizer, eu vou lhe explicar bem explicadinho o meu caso para você entender como funciona a mente de uma pessoa amargurada. Quando eu casei a primeira vez com o homem, ele tinha um problema com o pai. O pai brigava com a mãe porque a mãe mimava, porque a mãe dava tudo a ele e o pai não brigava. Quer dizer, era outro doente. Xingava, né? Brigava com o filho, mandava o filho trabalhar, chamava o filho de preguiçoso. Então, os dois não se davam bem. Então, ele era mais mimado pela mãe. A mãe dava tudo. Então, quando ele viu o comportamento da minha mãe comigo, ele estranhava aquele comportamento dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Então ele ficava se comparando com ele, porque a casa dele tinha muitas brigas, na minha também. Mas ele se comparava porque era que a minha mãe me enchia de presentes. Me enchia de presentes o tempo todo. Porque era que a minha mãe era tão boa comigo. Então, na mente dele, hoje é que eu entendo, na época eu não entendia. Ele ficava sempre procurando uma justificativa. Então, ele ficava dando justificativa e razão para aquele sentimento dele de amargura. Então, ele ficava tentando jogar para mim que eu não me sentisse melhor que ele. Quer dizer, ele estava se sentindo inferior. O amargurado, ele se sente inferior quando se compara. Então, ele quer dar razão àquele sentimento dele, querendo justificar que os seus pais não são tão bons. Essa é a mente de uma pessoa magoada. Os seus pais não são tão bons. Era assim que ele dizia para mim. Você está se achando melhor que eu, porque os seus pais lhe enchem de coisas, porque os seus pais, eles lhe enganam. Eles lhe tratam dessa forma para lhe enganar, lhe enchendo de presente. Porque você não é melhor que eu. Hoje é que eu entendo com essas palavras. Ele só modificava um pouco as palavras, mas ele sempre se comparava. Porque era que a minha mãe me dava tudo. Porque era que meus pais eram tão bons comigo. Os meus pais, o meu convívio com a minha mãe era muito bom até eu arrumar uma pessoa. Enquanto eu não tive um relacionamento, eu não tinha muito o que dizer dos meus pais. Minha mãe era muito ausente, trabalhava muito ou viajava muito, né? Eu tinha pouco convívio. Eu era carente, mas não porque eu era judiada, maltratada. Eu era ausente, né? Eu não conhecia muito essa presença. Então, eu já era outra coisa, eu não era maltratada. Ele já era maltratado pelos pais. Então, ele ficava comparando. Ele ficava comparando. Quer dizer, eu caí na mão de um homem maltratado. Então, quem é ferido e maltratado, ele só sabe maltratar. Porque ele compara. É uma pessoa que se compara. Então, quando ele se compara, ele tenta justificar. Racionalizando da forma natural, ele tenta justificar por que é que ele não teve o que você tem. Por que é que ele não teve? Então ele fica ali xingando, acusando, maltratando, querendo dominar, querendo que seja tudo do jeito dele, porque ele aprendeu a vencer. Ele não sabe dar, ele quer sem saber dar. Uma pessoa maltratada, magoada e ferida. Então se torna uma convivência insuportável, porque você quer aquilo que você não sabe dar. E nem sequer teve. Então eu queria entender que tipo de amor é esse. Que essa pessoa dominava, mandava, queria, mas nada que você faz é o suficiente para demonstrar para essa pessoa que você ama, que você quer, que você respeita. Então vai se tornando um casamento insuportável, aparente, porque aquela pessoa, se ela tiver uma saída, ela vai aguentar uns anos, mas ela vai fugir, ela vai correr. Mas nesse caso que eu estou explicando para você, eu demorei muitos anos lá. Por quê? Porque eu vivia num lar de briga, de conflito. Então eu estava procurando ser feliz. Quer dizer,
Quando você se une com pessoas feridas, são relacionamento com mágoas, são duas pessoas como duas crianças emocionais buscando ser feliz no externo. Então se une duas pessoas ali que os conflitos vão se repetir. Que era na casa dos pais, agora é na minha. Porque você não entende como é a mente de uma pessoa amargurada, aflita, carente, porque é um problema de alma, que a pessoa precisa ter modificações, mudar os seus comportamentos, as suas escolhas. Então a pessoa ela diz que vai mudar quando vê que está perdendo. Só quando vê que está perdendo. Mas quando você fica ali, a pessoa não consegue mudar porque ela não sabe mudar. Como é que eu vou mudar se eu não sei mudar? Se eu sinto. Então ela nega o que sente. Uma pessoa amargurada, ela não reconhece, porque é um sentimento irreconhecível, leve, mas que transparece com palavras, com acusações, com inveja, com ira e com raiva, o tempo todo. Então a pessoa, ela fica muito pouco tempo de boa, porque tudo que acontece de bom na vida do outro, a pessoa tá ali se comparando e querendo entender. Então ela tá justificando para ela mesma que você não é melhor que eu. Você é o sentimento natural do homem natural. Você não é melhor que eu. Você só tem mais que eu, porque aí fica desfazendo daquilo que os seus pais faz por você, porque ele não teve aquilo. Então aquilo que a gente não tem, aquilo que você não tem, você nem entende, nem sabe fazer diferente. Exatamente é o que a Bíblia ensina. Por isso, se você casar com um homem que ele tem ferida na alma, a mulher vai sofrer. E o homem do mesmo jeito. Porque ele está ali se comparando e tentando dar justificativa e razão aos sentimentos dele que já está ali. Está ali a raiz da amargura. Então Deus diz, é contaminante. Se contamina quem não busca cura. E ele não reconhece o sentimento. E quando ainda assim ele reconhece, ele não sabe a razão do que sente. Então, o que é o que o homem natural faz? Ele condena o outro. O outro é que não presta, o outro é que é ridículo, o outro é que eu poderia estar com uma pessoa melhor que você. Eu que fui bobo de me casar com você. É assim que a pessoa se sente. Porque ele acha que ele merecia uma coisa melhor. Mas ele não sente nada de bom. Então ele está acusando aquela pessoa que está próximo. Daquela raiz de amargura. Porque ele não reconhece a amargura como amargura. Não reconhece. A ausência dos sentimentos bons. Como é que eu vou reconhecer um sentimento que eu não tenho? Então eu quero justificar os meus sentimentos. Dar razão aos meus sentimentos. Então a visão ocular, quando vê alguém pertencente a coisas que eu não tive, eu vou tentar me justificar, racionalizando e comparando e humilhando aquela pessoa que está próxima. Porque era isso que ele fazia comigo. Sua mãe só lhe enche de presente para você bajular ela quando vai para casa dela. Servir de empregada, fazer faxina para ela. Porque ela não é boa como ela parece para você. Ela não é essa pessoa que ela demonstra para você. Quer dizer, porque ele estava com inveja de ver como a minha mãe me tratava. Como a minha mãe queria me agradar com presentes. Porque na casa dele, ele já tinha conflitos quando ele ganhava algo. Porque o pai era outro doente, outro carente. E quando via a mãe dando as coisas a ele, mandava ele trabalhar. Ele, porque ele já era um rapaz, não trabalhava e a mãe dava presentes a ele. Então o pai se comparava. Quando uma pessoa é doente, emocional, ela se compara o tempo todo. Então se é pai, ainda assim, em vez de dar graças a Deus, a minha mulher trabalha e faz o papel que era para eu fazer, ainda tá ali. Criticando a mãe, que você é besta, tá enchendo esse menino de coisas, de roupa, de perfume. Bota esse menino para trabalhar. Tá criticando. A crítica
é inveja. A crítica sempre está a inveja. Por isso, o sentimento de amargura, ele se transparece com ira, com inveja e com raiva. Porque o homem, ele não reconhece o sentimento de mágoa. Então, ele transparece com palavras e ações. Então, por isso é tão difícil conviver com uma pessoa amargurada. Porque vai contaminar. E vai adoecer as outras pessoas que estão no mesmo lar. Porque até as outras pessoas pode ser boa, mas ela passa a mudar quando vê o comportamento do outro. Ela passa a ver que não vale a pena ser tão bom. E aí, nas nossas experiências do ruim, é aprender com o ruim também. Só que demora muito tempo, as pessoas convivem 10, 20 anos até tentar cair fora de um relacionamento desse tipo, né? Mas eu tô lhe dando o exemplo do pai com o filho para você ver que não é só entre casais a amargura. O pai também, quando via a mãe dando presente ao filho, ele ficava com ciúme, com inveja e com raiva, porque ele se comparava do passado dele. Eu não tive isso tudo. E esse menino aí, você tá botando o menino a perder, você tá bajulando o menino, em vez de botar esse menino para trabalhar. Tá aí comprando, fazendo tudo pelo... E é filho. Não é para dizer que não é filho. É filho. Para você ver a raiz da amargura. O tão grande é irreconhecível esse sentimento contaminante. Então, para onde você cair próximo de uma pessoa amargurada, vai levar chicotada. Vai levar chicotada. Então eu queria entender a minha vida, porque quando eu saía da mão, né, aí sim, eu saí de casa muito nova, casei com 16 anos, quando eu voltava para casa dos meus pais, já não foi mais a mesma convivência, né? Sair é uma coisa, voltar já é outra coisa. Porque aí os pais, ele já passa a lhe ver que você agora está dependendo de mim. Quem já voltou sabe que é assim. Você está dependendo de mim, agora tem que ser como eu quero. Eu bajulei, dei tudo e você me largou, casou, agora você se vire. Então, quer dizer, a mãe acaba de puxar a corda de quem já está ferido. Já está ferido, acaba de puxar a corda. Então o filho fica ali querendo se bater para cair em outro lugar. Epa, aqui também não dá para mim. Se era para sofrer, era melhor estar sofrendo com o homem. Tá sofrendo de pai e mãe, e ninguém sabe o que é pior. Eu mesmo não sei o que é pior. Eu digo que não sei, mas sabendo, porque eu dizia para minha mãe. É pior você ouvir palavras que maltrata e que humilha de uma mãe, né? Que você quer bem, que você ama, que você quer ajudar, mas você se sente sugado, sufocado pelaquela pessoa. Porque nada que você faz é o suficiente, porque ela se sente como se fosse a rainha. A abelha rainha, tudo merecido é ela merece. O bom não é você, o bom é ele. Você está fazendo por ele porque o bom é ele. Então você vai observando isso e você não sabe mais como sair dessa. Você caiu numa lacuna aí. Então eu queria entender o que era Deus. Se faz aqui, eu fiz o quê? Para ter esse tipo de... Quer dizer, é raiz de amargura. Então quem vem de uma família com raiz de amargura vai pegar relacionamento errado, vai precisar de Deus, porque vai contaminar, porque aquilo que o outro sente vai fazer o outro sentir, aquilo que eu sinto eu vou fazer o outro sentir, porque automaticamente eu me comparo, eu me justifico, eu quero dar razão porque é que eu sou assim, eu não vejo o outro como melhor que eu, que a gente não quer ver, né? Então fica querendo entender. É um aprendendo com o outro, um afia o rosto no rosto do homem. Então quem não busca o conhecimento de Deus vai fugindo, mas o sentimento está ali. E nunca a pessoa vai deixar de ser invejosa, carente, irada, porque ela se sente como se ela não fosse digna de ter tudo o que ela tem, mas ela não satisfaz. Ela tem tudo, materialmente, mas aquela ausência, mas ela não reconhece.
Porque ela só sabe ser feliz na bebedeira, na falação, na fofoca. Então, ela finge ser feliz. E aí, enquanto essa pessoa, ela não acordar que ela precisa tomar decisões para poder Deus agir, ela vai continuar fingindo que não sente amargura. Porque a amargura é um sentimento imperceptível. É a raiz de amargura, só Deus cura. Não tem tratamento, psicólogo não trata, analista não trata, ajuda as pessoas enquanto elas estão realmente atacadas espiritualmente, sentindo, né? Mas para sarar de verdade, só Deus. Até porque só Deus ensina o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas criam as suas verdades e fingem que não sentem essa raiz de amargura. Por isso elas são frustradas. Elas querem viver coisas novas e até vivem algumas. Mas algo que seja para mudar a vida deles, eles são frustrados. Porque o mundo espiritual, Deus não brinca de ser Deus. A pessoa quer fingir que não sente, mas ela não vê nada mudar na vida dela. Porque coisas não mudam o que eu sinto. Só muda um pouco. Muda muito pouco. Então eu acreditei realmente que Deus era prosperidade, era o dinheiro. Corri atrás e vi que não mudava muita coisa não. Não mudou muita coisa não. Quer dizer, fica uma vida fútil. Fica uma vida sem sentido. E a pessoa, o que ela tiver, vai acarretar mais. Um sinal que a pessoa tem ferida na alma, quando ela começa a ganhar um dinheirinho, ela humilha mais as pessoas. Quando ela bebe, ela dá uma de rica, e ela se expõe mais, porque é um problema de mágoa. Então ela está buscando uma felicidade no externo, né? Então aparentemente ela parece ser feliz, mas que está levando a ela a armadilhas futuras, que ela não acredita, não espera. E essas pessoas assim, elas vivem dizendo assim, deixa a vida me levar. Porque elas não sabem. É tipo, deixa a vida me levar. O que vier, porque são pessoas feridas, não tem medo mais de nada. Elas não têm medo do que tá para vir, porque elas não acreditam, nem querem saber. Então deixa a vida me levar, eu pago para ver, não quero mudar, porque ela aprendeu a ser feliz no erro. Dessa forma. E aí Deus não obriga a pessoa a querer mudar da água pro... Até porque ninguém muda da água pro vinho. É aos poucos que a pessoa vai mudando. Mas a gente só reconhece realmente que precisa de mudar quando começa a perder. Começou a perder, por que tem de errado em mim? O que é que tem de errado em mim? Porque eu tô perdendo. Mas enquanto ela tá ganhando, jamais ela vai querer mudar. Jamais ela vai querer. Ela reconhece algum erro nela. Enquanto tá ganhando, não reconhece. Isso é a forma natural humana. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? Você convive com alguém amargurado? Só Deus. Só Deus, porque também não é fácil se livrar, né? Não é fácil. E depois que você é contaminada com o amargurado, se você se livrar, você vai se pegar com outra pessoa com ferida na alma também. Porque a gente só atrai aquilo que a gente tem. A Bíblia ensina isso. Eu só atraio para minha vida o que eu carrego. Então a solução é Deus. A única solução é Deus. Para me limpar, me ensinar. O ensino traz uma sabedoria, um reconhecimento. E as pessoas querem viver, né, empoderadas de aparência. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.